Tudo bem? Todo mundo animado? Estão me ouvindo bem lá no fundo? Tranquilo, né? Quem não entregou ainda a- as respostas, né, daquelas 5 questões que nós colocamos há uma semana atrás, pode trazer aqui na frente. Várias pessoas já entregaram, mas se tem alguém que não entregou, é só trazer e colocar aqui junto, né, nessa primeira carteira aqui. Então, dando sequência à Teologia Sistemática 2, mais especificamente o estudo da Cristologia que nós estamos atualmente, nós estamos hoje na terceira aula. Se lembre, são 7 aulas, hoje é a terceira. Quando nós concluímos a aula passada, nós estávamos dentro desse tema, estudando essa doutrina, que é a doutrina da unipersonalidade do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Entendeu? Esse mistério, que é o Senhor Jesus, que é uma pessoa, um ser humano, né? Mas antes dele ser humano, ele já era Deus, com certeza, né? Divino, e ele pegou e acrescentou a sua natureza divina, prévia, ele acrescentou a natureza humana. E hoje, então a gente sabe que hoje o Senhor Jesus é uma pessoa 100% divino, continua 100% Deus, e 100% humano, duas naturezas. Mas ele só tem uma personalidade. É só uma pessoa, uma personalidade. Então, dentro disso, nós estávamos estudando que as teorias, as doutrinas que foram desenvolvidas para tentar explicar isso. É do ser humano, creio, com certeza, Deus que colocou dentro de nós, de cada um de nós, a gente tentar entender o mecanismo das coisas, como que as coisas funcionam. Vocês já leram aqueles livros lá? Como isso funciona, como aquilo funciona, né? Não é assim? Então a gente tem essa curiosidade, a gente quer saber como funciona. E a gente também quer saber como Jesus funciona, com certeza. E essa curiosidade, eu creio que é uma curiosidade santa. Sabe? Foi Ele que colocou em nós queremos saber as coisas dele. A gente às vezes não compreende direito, a gente lança várias teorias que se mostram que estão todas erradas, né? Mas a gente avança e creio que isso agrada a Deus. Quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente tenta entender os mistérios de Deus, quando a gente se aprofunda, mesmo que a gente não chegue numa conclusão final assim satisfatória, mas Deus se agrada. Deus se agrada que a gente procure. Então quando nós terminamos a última aula, nós estávamos nessa tal de doutrina da kenosis e as suas várias formas, né? Então vamos, kenosis, então essa doutrina da kenosis, é uma tentativa de explicar como que Jesus pode ser uma só pessoa, ter uma só personalidade e ter duas naturezas. Então, a exposição da doutrina. O termo kenosis, ele é empregado num duplo sentido na teologia. Originalmente, ele foi utilizado por teólogos luteranos para denotar a autolimitação, não do Logos, não do Senhor Jesus, né, mas do Deus e homem. Então, a explicação da doutrina. Então, na encarnação, o Logos se despojou dos seus atributos transitivos ou de todos os seus atributos, reduzidos a uma simples potencialidade. E então, em união com a natureza humana, desenvolveu-se de novo, tornando-se uma pessoa divina-humana. Existem, então, muitas variações para essa doutrina. A doutrina é essa, a doutrina da kenosis. E aonde que é a base bíblica, aonde que essa doutrina se sustentou para ela surgir? Ela surgiu, a kenosis deriva do verbo principal de Filipenses 2,7, o verbo chama ekenosen, do grego, né? Que traduzindo se esvaziou. Se lembra do Filipenses 2,7? Então vamos recordar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Então, esse esvaziou-se é a base dessa doutrina da kenosis, né? Que é o esvaziou-se e kenosis é uma coisa só. Objeções à doutrina, né? A primeira, a teoria se baseia na concepção panteísta de que Deus e o homem não são absolutamente diferentes, mas que um pode se transformar no outro. Primeiro, os panteístas, né, as religiões panteístas, já criam nisso. Né? Que para você se transformar em Deus, que um homem podia se transformar em Deus, Deus podia se transformar em homem e tal, né?
Então, na verdade, é uma imitação de um conceito antigo, antes do próprio manifestação do nosso Senhor Jesus já existia. Mas o ponto mais importante é o B. Ela subverte a doutrina da imutabilidade de Deus. Se a doutrina da kenosis fosse certa, Deus era mutável. Vocês entenderam? O ponto principal. E a imutabilidade, Deus não é imutável, não é um dos atributos eternos de Deus, em qualquer uma das suas formas, né? O Deus Trino é imutável, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles são imutáveis. Então, se essa doutrina fosse verdadeira, então ele estava afirmando que Deus pode mudar. Entendeu? Até na sua natureza humana, com certeza, Jesus pode mudar, mas na sua natureza divina, não pode. Então, essa é a principal falha, é a principal contradição, é a principal falsidade, né, que existe nessa doutrina. Com certeza, ela não é uma doutrina certa. Em Tiago 1,17 está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Deus muda? Deus muda? Não. Deus é imutável. Tem vários atributos de Deus. Nós estudamos na Teologia Sistemática 1, certo? E um dos atributos, todos são importantes, mas um dos atributos fundamentais que caracterizam a Deus é a sua imutabilidade. Então, Deus não muda. Então, a teoria da kenosis é falsa, furada. Não explica. Então, esta doutrina significa uma virtual destruição da Trindade. Se ela fosse verdadeira, seria uma virtual destruição da Trindade e, portanto, elimina o nosso próprio Deus. D. Ela supõe uma relação muito frouxa entre o modo divino de existência e os atributos divinos e a essência divina, né? Ela não resolve o problema que ela pretendia solucionar. Então, a teoria da kenosis não explica Jesus. Não explica as duas naturezas de Jesus com a sua única personalidade. Daí, como essa teoria não deu certo, o que a gente faz? Arruma outra. A gente faz outra, né? Não deu certo essa, vamos ver outra tentativa, né? Com certeza, é assim que nós fazemos. Os seres humanos, não deu certo assim, vamos explicar de outra maneira, vamos tentar achar uma outra solução, vamos explicar de outro jeito, né? Então, daí foi desenvolvida, em cima das falhas dessa teoria da kenosis, né? Foi desenvolvida a teoria da encarnação gradual. Encarnação gradual. Vamos lá, vamos entender como é que ela foi desenvolvida também. Então, tentando superar os erros da teoria kenótica, Dorner, esse teólogo Dorner, né, sugeriu outra doutrina conhecida como teoria da encarnação gradual ou progressiva. Então, segundo ele, a encarnação não foi um ato consumado no momento da concepção do Senhor Jesus, mas um progresso gradual pelo qual o Logos, o Senhor Jesus, foi se juntando em proporção crescente ao homem singular e representativo, ou seja, a natureza divina do Senhor Jesus, ela não se manifestou assim prontamente, ela não foi dada por Deus prontamente, ela foi vindo aos pouquinhos, em doses homeopáticas, gradualmente, né? Ao longo dos 33 anos que o Senhor Jesus viveu aqui na Terra, ele foi recebendo de volta a sua natureza divina. Então não foi uma coisa instantânea, foi uma coisa progressiva, segundo essa teoria, né? Então, virtualmente foi uma nova criação, Cristo Jesus, até que a união plena se consumou finalmente por ocasião da ressurreição. Jesus voltou a ter a sua natureza divina, plena, total, completa, como ele já tinha antes, quando ele estava na glória, somente quando aconteceu o processo da ressurreição. Então, é assim que essa teoria que fala que gradualmente a natureza divina do Senhor Jesus foi sendo acrescentada, explica. Entendeu? Nesse homem-deus, o Logos, né, a natureza divina do Senhor Jesus, não supre a personalidade, mas lhe dá a sua qualidade divina. Entendeu? O grande problema é que essa teoria não encontra suporte na Escritura, que dá a encarnação como um fato instantâneo. Então, a partir do momento que há a concepção, que Maria concebeu o Senhor Jesus a partir do Espírito Santo, se diz que foi instantâneo. Foi completo, não foi gradual. Então, essa teoria também, ela não tem uma
vamos dizer assim, uma confirmação bíblica muito sólida, sabe? Portanto, ela também é o quê? Falsa. Daí a gente volta de novo. Qual que é a explicação das duas naturezas do Senhor Jesus em sua única personalidade? Nós não temos. Ela é um mistério. Continua sendo um mistério. Tem até aquela música, né? Quem explica Deus, né? Não é assim? Na letra, quem explica Deus, tal. Pois é, a gente não consegue explicar. Mas Deus gosta que a gente continue tentando. Entendeu? É? Não, essa doutrina que nós estamos estudando da única personalidade, né, que ele tem, uma pessoa, em duas disciplinas, em duas naturezas, quer dizer, né? Entendeu? Isso não é explicado. Essa faceta de Deus, essa doutrina, né, da unipersonalidade e das duas naturezas, não é explicada. É um mistério. Pelo menos até agora eu não vi nenhuma teoria, mas vamos convocar o Jesus, né? Para explicar, quem sabe, né, Jesus? Você acha uma outra teoria? Então vamos apresentar. Quem sabe essa seja a correta, aquela que os teólogos não chegaram à conclusão ainda, né? Mas de repente a gente acha, a gente está aqui para procurar. O que a gente pode fazer nesse mundo? Vamos pensar nas coisas de Deus. Quem sabe um de nós seja iluminado pelo Espírito Santo e a partir daí a gente consiga achar a resposta certa. Que Deus vai dando as coisas dele, vai dando aquelas fagulhas de sabedoria, aos poucos, dá um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. De repente algum aqui dentro vai ser aquele que vai ser o abençoado por Deus para explicar isso de uma maneira satisfatória, né? Então, terminando essa doutrina, vamos começar outro estudo, né? Outro aspecto do Senhor Jesus, que é os estados de Cristo. Então, nós vamos começar a estudar a doutrina dos estados do nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução. A doutrina dos estados de Cristo em geral. Então, a doutrina dos estados de Cristo na história. Essa doutrina, ela não foi muito relevante, ela não foi muito discutida, ela não foi muito pensada no começo da igreja. Embora ela existisse já desde o começo, mas não era uma coisa assim preponderante, as pessoas não falavam muito. Mas a partir do século XVII, já se encontra indícios que começaram a falar fortemente, né? Os teólogos começaram, né, a dar muita importância para a questão dos estados do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por exemplo, os escritos dos reformadores, mesmo alguns chamados pais da igreja, a gente já pode perceber resquícios, né, que eles já falavam a respeito disso. Mas só a partir do século XVII ela começa a tomar forma. Então nós sabemos que o número dos estados do mediador, do nosso Senhor Jesus Cristo, eles são 3, os principais. O primeiro, né, é o estado pré-existente do ser divino eterno. Então, quando o Senhor Jesus, antes de ser encarnado, estava na glória, totalmente Deus, somente Deus, né? Entendeu? Então esse é o estado pré-existente. Sobre esse a gente não vai falar aqui muito, porque já foi muito estudado na teologia sistemática 1, né? Essas coisas sobre os atributos de Deus, todas aquelas coisas que nós já estudamos quando nós estudamos o ser de Deus, que foi o primeiro tema da teologia sistemática estudado. Então a gente não vai falar sobre o estado pré-existente, porque já foi muito batido. A gente vai falar agora sobre o estado terreno da existência humana, temporal, que a gente conhece como estado de humilhação. Foi uma humilhação para o Senhor Jesus vir para esse mundo, não foi? Foi. Ele era Deus, totalmente Deus. Então ele quando veio. Então esse estado terreno da existência humana, temporal do Senhor Jesus, é chamado de estado da humilhação. E o segundo, e o terceiro ponto, aliás, o estado celeste de exaltação e glória, justamente o estado de exaltação, né? Entendeu? Então, 3 estados, vamos lá? Primeiro, o estado divino pré-existente. O segundo estado, o estado terreno temporal, o estado de humilhação. Terceiro, o estado celeste de exaltação e glória, o estado de exaltação. Então, vamos começar pelo estado de humilhação. No estado de humilhação, Cristo estava sob a lei, não só como regra de vida, mas também como a condição da aliança das obras e a pena pelo pecado. Então essa é a definição. No estado de humilhação, o Senhor Jesus viveu como homem, né, como todos os homens, estava
debaixo da lei, né? A lei eterna, a lei de Deus, que Deus nos deu, né? E não só como regra de vida, mas também com a condição da aliança das obras e pela pena do pecado. Ele veio para poder cumprir a lei. Ele se tornou homem com um objetivo claro, definido, para cumprir a lei, sabe? E consequentemente livrar o ser humano que não deu conta, nenhum, né, tinha cumprido, né, do Adão em diante, ninguém tinha conseguido cumprir a lei, e o Senhor Jesus veio com essa obra específica, né? Ele veio para se tornar homem e cumprir a lei, e tirar das nossas costas a pena do pecado. Então, a teologia, né, a teologia reformada distingue dois elementos na humilhação de Cristo. Dentro desse estado de humilhação, segundo os teólogos reformados, existem dois elementos principais. Ó, a kenosis aqui de volta, né? A nossa kenosis aqui da teoria. O estado de esvaziamento, ou ixinatio, a kenosis, né? Então, Cristo renunciou da sua majestade de supremo governador do universo e assumiu uma natureza humana de servo. Então, é o primeiro elemento. E o segundo é um nome parecido, se chama tapeinosis, que é humilhatio, né? Cristo se sujeitou às exigências e à maldição da lei e tornou-se obediência em ações e sofrimento até o próprio limite de uma morte vergonhosa. Então, os estágios, quais foram os estágios que Cristo passou nesse processo de humilhação? Então, o primeiro é a encarnação propriamente dito, a formação dele, a concepção de Maria, né? Então, a encarnação. O segundo, como todo homem, todo ser humano passa, ele passou pelo sofrimento. Quem é que não sofre nesse mundo? Todo mundo sofre. Cada dia tem o quê? O seu mal. Não tem dia que não tenha alguma coisa de errado, né? Meu Deus do céu, o diabo é tão, vamos dizer assim, imaginativo, né? Ele consegue inventar uma coisa ruim para a gente cada dia da nossa vida, né? Pelo menos todo dia a gente está passando por algum tipo de sofrimento, alguma coisa está diferente, está fora dos nossos planos, né? Então a gente não tem paz nesse mundo, todo dia é guerra, né? É constante, né? Vocês não viram lá Israel, lá de ontem para hoje? Estava lá, tudo bem, achando que já estava resolvendo a questão dos palestinos lá em Gaza, daí os iranianos resolveram bombardear Israel, né? Aquele monte de foguete, drones, aquela coisa horrível, né? Que coisa horrível, né? Viver no lugar daquele. Mas o Brasil, a gente sabe também que, apesar de aparentemente ser um país que está em paz, a gente vive numa guerra constante. Tem várias coisas erradas acontecendo nesse nosso Brasil, né? Que nos tiram a paz todos os dias, sabe? Entendeu? Todo local é assim. Não tem local no mundo que esteja realmente em paz. Todo dia a gente está sofrendo. E o Senhor Jesus, quando ele passou aqui por essa terra, ele passou pelo mesmo processo que todos nós, seres humanos, passamos. Muito sofrimento, muito sofrimento. E para completar, daí chegou a morte, aquela morte humilhante, morte de cruz, morte terrível, né? E depois ele passou pela humilhação de ser sepultado, de ser colocado debaixo da terra, ser divino, celeste, Deus sepultado, humilhação. E por fim, para completar a obra, foi a descida dele até o inferno. Segundo o credo, né? O credo apostólico, o Senhor Jesus foi levado até o inferno, sabe? Desceu até o inferno. Então, vamos estudar cada um desses estágios. Vamos lá. Primeiro, a encarnação e o nascimento de Cristo. O sujeito da encarnação. Não foi o Deus Trino que encarnou, somente a segunda pessoa, somente o Senhor Jesus, somente o Logos passou pelo processo de encarnação. Então, Deus Pai e o Espírito Santo não passaram por esse processo. Tá bom. Eu não sei se está me avisando que eu estou falando longe do microfone. A necessidade da encarnação. Se é necessário um mediador agora, deve ter sido necessário antes da queda, sempre. Um mediador entre Deus, né, e o homem sempre existiu. A necessidade de um mediador sempre existiu, entendeu? Então, com certeza, antes mesmo da queda, já existia essa necessidade, sabe? No tempo lá que o Adão ainda não tinha pecado, essas coisas, sempre existiu a necessidade do mediador.
Então, Cristo é o mediador, mas também ele é o cabeça, é o nosso cabeça, o cabeça da igreja, né? Entendeu? Ele não é somente o nosso arquétipo, né? O nosso modelo, aquele que todos nós devemos ficar parecidos, né? Não é somente isso, ele é mais do que isso, né? Ele é o telos, ele é o fim, ele é o objetivo, ele é a razão da criação, certo? Entendeu? Ele é o arquétipo, que é o nosso modelo, mas também ele é a finalidade. É por isso que o mundo foi feito, por causa dele, para ele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas, né? Entendeu? Cristo é o nosso modelo, mas também é o fim de tudo que está sendo, de tudo que foi feito. A mudança efetuada na encarnação. Quando se diz que o Verbo se fez carne, não significa que deixou de ser o que era antes. Como a gente falou muito antes, né, com relação à questão das duas naturezas. Ele se fez carne, se tornou homem, teve essa natureza humana, mas não deixou a outra natureza, como nós estudamos exaustivamente na aula passada, né? Agora vamos falar sobre o segundo estágio, o estágio do sofrimento, né? O sofrimento do Salvador. Então, Cristo sofreu durante toda a sua vida humana. Não foi só no momento da cruz, como a gente pode pensar. Toda a vida dele foi de sofrimento, como de todo ser humano é. Toda a vida do Senhor Jesus nessa terra foi de sofrimento. Cristo, então, ele sofreu no corpo e sofreu na alma, como nós sofremos. No corpo e na alma. O sofrimento dele foi no corpo e na alma. E seus sofrimentos resultaram de várias causas. A primeira e mais importante de todas, é imaginar Cristo, Deus divino, ser divino, e de repente virar um servo, um ser humano, foi essa mudança brusca. Ele que era o Todo-Poderoso, de repente virou um servo, um escravo, vamos dizer assim, um Zé Ninguém, que nem o pessoal no mundo fala, né? Ele era feito de carne, como todos nós, sabe? Olha que mudança brusca. Vocês já viram uma pessoa que já foi muito rica e de repente fica pobre? Já viram? Multimilionário. O cara podia tudo, fazia, acontecia, né? Entendeu? E de repente não tinha um vintém no bolso, não conseguia nem pegar e comprar um lanche na lanchonete lá da esquina, sabe? Entendeu? Pior, mas muito pior do que isso, foi o que aconteceu com Jesus. Mas muito pior, muito pior. Foi imensamente humilhante, vergonhoso, né? Imagina lá os anjos olhando para Jesus, né? A gente aqui, claro, né, seres humanos, a gente não tinha muita noção da humilhação dele, porque a gente está no mesmo barco. Mas imagina as criaturas espirituais, os anjos lá, né? Tanto os anjos do bem como do mal, olhando para Jesus, mas como ele deve ter ficado envergonhado. Como você está aqui nesse corpo humano, passando por esses perrengues todos, né? Que todo ser humano passa, sabe? Foi terrível, terrível. Uhum. Foi por. Exato, a gente vai chegar nesse ponto. Outra coisa, Deus puro, santo, perfeito, né? De repente vive nesse mundo cheio de corrupção, cheio de podridão, cheio de falcatrua, cheio de bandidagem, cheio de más intenções, e ele vendo tudo, sabe? Como deve ter sido difícil para Jesus viver aqui com a gente, né? Entendeu? Esse mundo corrupto, acabado, podre, sabe? Cheio de gente que não presta, sabe? E ele aqui no meio, e vendo tudo, e convivendo com todo mundo, certo? Então, para ele foi muito, 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 muito complicado ele viver aqui. A humilhação dele, pode contar que foi muito maior do que a nossa, porque ele tinha consciência do outro lado. Ele já nasceu consciente de como era a vida sem isso, sabe? A gente não sabe como que é o outro lado, entendeu? Ou se alguma noção a gente tinha, a gente quando nasce a gente não esquece, a gente não se lembra de nada, né? Entendeu? Mas Cristo nasceu, ele tinha consciência de tudo. Agora vamos falar do terceiro estágio da humilhação do Senhor Jesus, a morte do Salvador, a extensão da sua morte. Foi o único ser humano totalmente consciente da extensão da ira divina e da dor provocada pela morte. Eu sempre
quando converso lá com meus pacientes, uma reflexão antiga, já faz uns 40 anos que eu sou médico, e eu sempre reflito nisso, né? Quando uma pessoa fica doente para morrer, o médico normalmente dá aquela enganadinha, fala, não, isso é passageiro, fica tranquilo, logo passa, e a gente alivia aquele sofrimento, né? Não vai ficar contando tudo para a pessoa que está passando por aquele sofrimento, não vai deixar ele passar por todo aquele constrangimento, aquelas coisas. A gente tenta dar uma aliviada. Mas quando é o médico mesmo que está para morrer, sabe que ele está com uma doença, quem que vai enganar ele? Quem que vai enganar? Quem que vai pegar e dizer, não, isso não é nada, esse câncer aí logo passa, você vai melhorar, esse trem vai voltar, sabe? Entendeu? Não tem como enganar o médico. O médico é o médico, ele sabe, ele estudou medicina há tanto tempo, passou a vida, viu um monte de gente morrer na frente dele, ele sabe passo por passo do que vai acontecer. Então a morte para o médico é mais sofrida. A gente não tem aquela proteção da ignorância, né? Que a ignorância nos dá. A ignorância nos protege, né? A gente, quando ignora alguma coisa, a gente fica protegido. Imagina Jesus. O pastor falou que ele nunca diz no funeral que o defunto vai para o inferno. Sim. Pode ser quem for, vai para o céu. Claro. É obrigação nossa. Nós somos humanos, né? A gente não pode julgar, sabe? Então, nossa obrigação é que todo mundo está no céu, né? Assim. Eu vou dizer que alguém vai para o inferno? Eu posso conhecer os podres daquela pessoa muito, né? Mas no dia do funeral eu vou dizer que ele é bom. Eu acho que eu vou falar para os parentes que ele é ruim. Vou lembrar das coisas ruins no dia do funeral, né, irmão? É muita maldade, né? Entendeu? Claro, julgar é com Jesus, graças a Deus, eu não sou juiz, eu não vou julgar ninguém, não vou decidir. Se fosse por mim, todo mundo ia para o céu, entendeu? Ia de carrada, né? Entendeu? Não vou julgar ninguém, não. Todo mundo é bom, todo mundo vai para o céu para mim. Sabe? Agora, Jesus não tinha engano. Ele sabia a natureza de cada pessoa. Sabia tudo o que ia acontecer com todo mundo e principalmente com ele próprio. Ele sabia a dor de cada chicotada que ele levou. Sabia a dor de cada prego que estava entrando dentro dele. Ele tinha noção, e tinha noção do fim, do que ia acontecer no final, qual que era o resultado de tudo aquilo, e que não tinha jeito, não tinha revogação. A sequência tinha que ser cumprida, coisa por coisa. Então ele foi totalmente consciente do sofrimento da sua morte. Coisa horrível, certo? Então, o caráter judicial da sua morte. Somente a escória, a pior parte da humanidade, ela morria do modo como o Senhor Jesus morreu, crucificado. Hoje em dia, ainda existe alguns países na face da Terra que ainda tem pena de morte, sabe? Mas pena de morte hoje em dia é moleza, né? Vocês já viram como é que é pena de morte hoje? O indivíduo é colocado separado, daí vai lá um médico dá uma avaliada nele. Antes de morrer, eles dão uma anestesia nele, como se fosse anestesia para uma cirurgia, sabe? Depois eles dão, sei lá, o choque, ou injetam alguma substância que pode morrer, uma infusão rica em potássio, por exemplo, né? E a pessoa morre tranquila, sem dor, sossegado, né? Entendeu? Então, até o maior criminoso do mundo, quando passa por um processo de pena de morte, você não pode deixar ele passar por um sofrimento. Se alivia a morte do sujeito. Ah, ele é malvado, tem que sofrer. Não, não é assim que acontece. Hoje em dia não é aceitável, nenhum país civilizado do mundo, mesmo aqueles que têm pena de morte, eles não aceitam que a pessoa passe por um processo de sofrimento para morrer, sabe? Ele tem que ser morte light, né? Bem tranquila, sossegado, né? Anestesiado, sem sofrimento, né? Entendeu? Então, o processo de pena de morte é uma eutanásia, tipo aquelas pessoas que escolhem mundo. Nos países que têm pena de morte, a morte é assim, é bem tranquila. Não é moleza não. Ele sentiu coisa por coisa. É uma morte horrível. Vai dando aquela falta de ar. Vai dando aquela falta de ar. Você não consegue respirar. Não consegue respirar. Não consegue respirar até que finalmente morre, como aconteceu com o Senhor Jesus, como nós acompanhamos nos evangelhos, né? Mas foi uma morte horrível. E só, que nem a gente estava falando,
no Império Romano, que dominava a época, eram os Estados Unidos da época, lá, né, era o país que dominava o mundo. Então, essa pena de morte por crucificação só era reservado para quem era muito ralé mesmo, sabe? Entendeu? Para qualquer um que era mais ou menos um cidadão romano, por maior que tenha sido o crime que ele tinha cometido, não morria crucificado de jeito nenhum. Certo? Então vamos para o próximo parto. É o sepultamento do Salvador. Conforme está escrito na palavra, né? A volta do homem ao pó é descrito na Escritura como parte da punição do pecado. Essa história da gente voltar a ser pó faz parte da punição do pecado já previsto, já por Deus desde o começo da criação, né? Então, desde do que o homem pecou. Então, permanecer preso na sepultura foi muita humilhação para o Senhor Jesus. Então, ser sepultado é ser rebaixado. Você já não está no nível da terra, você está embaixo da terra. Você está sendo sepultado, rebaixado, escondido, né, debaixo da terra. Isso é um rebaixamento. E por fim, o quinto estágio da humilhação do Senhor Jesus é a descida do Salvador ao Hades, né? Essa doutrina está na confissão apostólica, no credo apostólico, né? E existem bases bíblicas para essa expressão. Embora nem todos os teólogos eles concordem que de fato aconteceu isso. Tem muitos teólogos que divergem. Como tudo, né? Não tem nada na teologia sistemática que não tem gente que pensa de um jeito e outros pensam de outro, né? Então a questão da descida do inferno, se vocês forem ver o Arne Gruden, aquele outro teólogo que eu recomendei o livro para vocês, vocês vão reparar que ele tem várias, vamos dizer assim, resistências que de fato o Senhor Jesus foi realmente ao inferno. Mas tem versos, né, na palavra de Deus que consubstanciam essa doutrina de que o Senhor Jesus foi ao inferno. Então, Efésios 4:9 é um deles. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? O que a gente entende através dessa palavra, desse verso? Que ele desceu. É o apóstolo Paulo, em Efésios, que está nos dizendo isso. E pelo que eu sei, o apóstolo Paulo era muito bem informado, né? Ele tinha uma comunicação muito grande com Deus, com o Espírito Santo, né? E ele era um homem que tinha a revelação do Senhor. E se ele falou isso, a gente crê que de fato o Senhor Jesus passou por esse estágio também de humilhação. Foi o último estágio da humilhação. Depois da humilhação veio o quê? Então vamos estudar agora os estados de exaltação. Então, quais são os estados de Cristo? Divino, isso, o pré-estado divino, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Será que eu vou perguntar isso para vocês? Vou. Então, guardem, vocês vão precisar disso, tá? O estado de exaltação. Então, notas gerais sobre o estado de exaltação. O sujeito e a natureza do estado de exaltação. Na exaltação, o Deus e homem, Jesus Cristo, primeiro, retirou-se sob a lei em seus aspectos federais e penais. Quando uma pessoa é condenado a qualquer crime, sabe, na lei terrena mesmo, né? Quando é condenado a qualquer crime, e ela vai, por exemplo, se o crime exigia que ela ficasse 5 anos presa, por exemplo, ela vai lá e fica 5 anos presa, certo? Depois que ela cumpriu a pena, ela pode ser condenada de novo? Pelo mesmo crime. Acabou, cumpriu. Me lembro quando teve aquele caso da Glória Pérez, né? E o assassino da filha dela, né? Ele foi condenado, ele cumpriu a pena, tudo direitinho. E como a gente sabe que esses crimes, tipo assassinato no Brasil, a pena costuma até ser relativamente breve, né? Mas ele cumpriu direitinho, ele foi até o final. E depois, quando ele terminou a pena, ele foi solto. E a mãe ficou revoltadíssima. Como é que o assassino da minha filha está solto? Mas ele cumpriu. Ele foi julgado, foi condenado, cumpriu a pena. Depois de cumprir, ele foi solto. Não podia ser condenado de novo, acabou. E depois converteu, foi revolta, né? Sim, depois ele virou cristão, virou pastor.
Daí, quando Deus viu que ele já estava bem encaminhado, resolveu recolher logo para não ter uma recaída, né? Tá? É perigoso, né? Podia dar uma recaída, então é melhor recolher logo, né? Entendeu? Já foi um processo muito difícil ele chegar até onde ele chegou, né, meu irmão? Então, com certeza tinha que ir embora logo para a glória para não poder perder essa alma, né? Entendeu? Então, às vezes a morte é uma bondade de Deus, né? Com certeza, né? Para algumas pessoas, com certeza. Para a maior parte, para todo mundo no fundo que ele recolhe para a glória aqueles que são dele, né? Então, o Senhor Jesus, então, a partir do momento que ele cumpriu a lei e foi morto, inclusive, passou por todo aquele processo, então ele retirou-se. Não tinha mais lei contra ele. Então a lei sobre seus aspectos federais e penais estava cumprida. Ele não podia mais ser julgado e condenado. Ele cumpriu. Certo? E ele tornou-se, então, justo, justificado, sabe? Justificado. E como mediador, entrou na posse da salvação para os homens pecadores. Entendeu? Então, ele, para ele mesmo, como homem, entendeu? Antes dele pegar e distribuir para nós essa graça, né? Da gente participar da sua justificação, mas ele foi o primeiro a ser justificado. Ele, homem, Jesus, não podia ser acusado de mais nada. Ele passou por todo o processo, ele cumpriu a lei e foi justificado, sabe? Isso foi uma coisa muito importante para ele, claro, e para nós, principalmente, porque nós usufruímos disso, né? Desse processo todo. Então, ele foi coroado com correspondente honra e glória. A maldição do pecado, então, foi suspensa. Acabou. Cumpriu. Pagou o preço do pecado. Não existia mais o que condená-lo, né? Então, a exaltação do Senhor Jesus foi também a sua glorificação. Então, 2. A exaltação de Cristo, escriturística e racional. Então, há muitas provas escriturísticas nas Escrituras, na Bíblia, da exaltação de Cristo. Visto que a humilhação de Cristo foi pública, a sua exaltação também foi pública, certo? Ele foi humilhado publicamente, certo? E foi exaltado publicamente, certo? Da mesma maneira. Então, agora vamos falar um pouquinho. 3º, o estado de exaltação na teologia liberal modernista. Vocês se lembram da teologia liberal modernista? Aquele que nega tudo, né? Que Jesus foi somente um homem, um mestre, eles negam a divindade do Senhor Jesus, né? Essas coisas assim. Então, naturalmente, a teologia liberal modernista não toma conhecimento de nenhum estado de exaltação na vida de Cristo. Ela repudia todo o sobrenatural na vida de Cristo. Então, para os teólogos liberais, essa exaltação é balela, não existe, sabe? Isso para eles, então, isso daí não é uma coisa que aconteceu. Eles só valorizam o aspecto moral, né? E os ensinos do Senhor Jesus. Então, para eles, para os liberais, eu quando vejo falar de liberal, eu me lembro dos saduceus sempre, né? Eles parecem os saduceus modernos, assim. Eu imagino que esses são convertidos. Não são convertidos, não pode, né? Não pode ser convertido. Eles são chamados liberal e não sei, são chamados de teólogos, não sei por quê. Eles só estudam a Deus só para se contradizer as coisas que Deus falou, né? Tem uma história interessante, um fato real. O Whitson Lee era colega do Watchman Nee e foi para Los Angeles. Ele começou a ter um problema muito sério com um genro dele. Aí um dia um amigo perguntou, como está seu genro? Eu falei, está uma maravilha agora. Ele fez um concurso lá na Alemanha e está bem empregado, ganha dinheiro. Mas concurso para quê? Para pastor. Para pastor? Tá certo. Continuando, os estágios do estado de exaltação. Então, assim como existem os estágios, né, com relação ao estado de humilhação, também existe da exaltação. E na exaltação, o primeiro estágio é a ressurreição. Quando acontece o processo da ressurreição, esse foi o primeiro passo da exaltação do Senhor Jesus, certo? Então, a exaltação começa na ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo não foi igual aos outros casos de ressurreição ocorridos antes, por exemplo, do Lázaro, né? No caso de Cristo, o corpo e a alma foram restaurados à sua original perfeição e até maior, porque se tornou incorruptível. Vamos observar bem.
Quando é que a gente tem notícia de que alguém ressuscitou na Bíblia? A primeira notícia está lá em Elias. Isso, exato. Então, com Elias aconteceu um caso de ressurreição. Depois Eliseu, como tinha né, foi duplamente abençoado, né? Ele ressuscitou 2, entendeu? Através dele, Deus ressuscitou 2, né? Entendeu? Elias foi um e assim foi indo. Mas observe, todas essas pessoas, elas sofreram um processo de ressurreição temporário. Elas ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Certo? Lázaro, inclusive, ressuscitado pelo Senhor Jesus, o filho da viúva de Naim, certo? A menina, a filha lá do Jairo, né? Com certeza, todos eles passaram pelo processo de morte de novo. Eles ressuscitaram, mas depois alguma coisa deve ter acontecido, né? Ou vocês encontram por aí o Lázaro andando aí? Quem encontrou o Lázaro por aí? O Lázaro da Bíblia, né? Não está mais, ele morreu faz tempo, né? Entendeu? Então ele passou pela morte de novo, pelo processo de morrer novamente. Então era uma ressurreição com uma vida temporária, como a nossa é agora, né? Entendeu? Mas a ressurreição do Senhor Jesus foi a primeira que foi diferente. Porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ele ressuscitou num corpo humano, mas incorruptível. Um corpo que nunca mais se estraga, sabe? Então o corpo dele é imperfeito, não se estraga, incorruptível, não fica doente. Às vezes alguém com 80, 90 anos, né? Hoje em dia eu estou muito abençoado, graças a Deus meus pacientes estão atingindo uma idade bastante avançada, né? Eu tenho muita gente no consultório com mais de 80 e vários com mais de 90 anos, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Mas normalmente a pessoa chega para mim e fala, doutor, quando eu vou ficar curado dessas doenças todas, né? Entendeu? Uma pessoa com 90 anos, ela faz assim uma coleção, né, de problemas, a gente chama de comorbidades, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, né? É tanta coisa errada que tem numa pessoa que dá conta de chegar até os 90 hoje em dia que vocês nem imaginam. E a pessoa quer ficar curada. Então, quando é que ela vai ficar curada? Quando morrer, se morrer no Senhor Jesus, e daí ela vai ser ressuscitada num corpo glorificado, igualzinho do Senhor Jesus. Então eu falo para essa pessoa, ela não gosta muito da notícia, eu falo, vai ter que morrer primeiro, para poder ficar curada. E ainda tem que morrer em Cristo, sabe? Tem que morrer, né? Assim com Deus lá, né? Alinhada com Deus, para você poder ser totalmente curada. Mas a notícia boa é que depois acabou, né? Nem vai precisar de médico, depois lá no céu acabou, né? Essas coisas lá não tem mais necessidade de qualquer tipo de tratamento. Ficou curada, acabou, 100%. Um corpo incorruptível, semelhante ao que o Senhor Jesus tem hoje, que Ele está lá no céu, né? Lá, intercedendo por nós, nosso mediador, e Ele tem esse corpo incorruptível. E Ele foi o primeiro. E a notícia boa, que o apóstolo Paulo frisa para nós, fala, essa é a razão da nossa esperança, a razão principal da nossa esperança, que nós vamos passar pelo mesmo processo. Nós vamos morrer, mas não vamos ficar eternamente mortos. Nós seremos ressuscitados num corpo humano, mas incorruptível. Nunca mais vai se estragar. Oi? Sim. E foi para o inferno e não pôde ser retido porque não tinha pecado. Isso. E voltou. Isso, exato. Ele foi lá, ficou na frente do diabo e daí ele falou para o diabo, do que você me acusa? Provavelmente esse foi o diálogo, né? Do que você me acusa? Daí o diabo fez aquele levantamento, né? Tentou ver todas as redes sociais, as fake news. Não foi assim? O que você fez, o que você não fez, o que você falou. Descobriu que não tinha nada, nem crime de opinião ele não tinha, né? Entendeu? Então não tinha nada, nunca tinha roubado ninguém, não tinha estrupado, não tinha matado, não tinha enganado,
entendeu? Fez aquele levantamento geral, né? Você sabe, hoje na internet tem tudo, né? Se você falar uma coisa, diz que a internet ela tem uma memória eterna, ela nunca vai esquecer. Então, cuidado com o que vocês escrevem, com o que vocês falam, que aquilo vai ficar eternamente gravado, né? Entendeu? Mas daí revisaram tudo na vida do Senhor Jesus, não encontraram nada. O diabo não encontrou nada, e ele é minucioso, sabe? Não encontrou nada, não tinha do que acusar, não pôde reter. O Senhor Jesus foi para o céu. E assim vai ser com a gente, sabe? Com a gente vai ser o contrário, né? O diabo vai encontrar um monte de coisa, sabe? Vai encontrar infinitas coisas assim. Mas daí a gente fala assim, mas olha, já tem alguém que pagou a minha conta. O Senhor Jesus já pagou a minha conta, cobra dele. E sem retorno, sabe? Entendeu? Então a gente manda cobrar a conta de Jesus, né? Fala, tudo bem, você cobra dele, ele falou que é para cobrar dele, né? E daí o diabo, então, não tem como cobrar de Jesus e a gente acaba indo para o céu, mesmo sendo todo pecador e todo errado como nós somos, né? Então, misericórdia do Senhor Jesus, né? Entendeu? É assim que vai funcionar. Mas se não tivesse ele, ninguém escapava, né? Então, por isso, os corpos dos crentes ressurretos serão incorruptíveis, gloriosos, poderosos e, tudo indica, espirituais. Nós seremos homens, mulheres, quer dizer, não vai, segundo eu entendi, não vai ter mais essa questão de homem e mulher lá no céu, né? Vai ser todo mundo humano e tal. E não serão imateriais ou etéreos, mas adaptados aos seus respectivos espíritos e com faculdades que a gente nem imagina hoje, sabe? Seria um corpo glorioso, magnífico, né? Saudável e com um monte de coisas. A gente vai poder fazer lá no céu coisas que a gente nem imagina que a gente vai dar conta de fazer nesse corpo glorioso, né? B. O autor da ressurreição. Também em distinção dos outros que ressuscitaram dos mortos, daqueles outros do Lázaro e companhia, né? Que ressuscitaram dos mortos, Cristo ressurgiu por seu próprio poder. Ele próprio determinou que ele ia ressuscitar. Ele falou de si mesmo como a ressurreição e a vida. Declarou que tinha o poder de entregar a sua vida e retomá-la. E predisse que reedificaria o templo do seu corpo. Então ele, com seu próprio poder, ressuscitou. Certo? Só ele pode fazer uma coisa dessa. Depois, vamos para, a partir do momento que ele ressuscitou, tudo, que a morte não reteve, que ele teve esse corpo glorioso, ele passou pelo processo da ascensão. A ascensão não aparece nas páginas da Escritura de uma maneira tão patente como se dá com a ressurreição. A ressurreição é mais batida, é mais explicada, tem mais versos, a gente tem mais aonde pegar e estudá-la, né? A natureza da ascensão, descrita como a subida visível da pessoa do mediador, do Senhor Jesus, da terra para o céu. Quantas pessoas que viram isso acontecer? Foram muitas que estavam naquele dia, que o Senhor Jesus foi arrebatado, né, foi elevado, ascendeu aos céus em glória naquela nuvem, né, e depois apareceram os anjos, né, os dois anjos, que afirmaram que do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar. A única coisa boa quando a gente ouve falar dessa guerra de Israel, né, que estão jogando míssil, drone e não sei o que mais, é que a gente sabe que essa volta do Senhor Jesus deve estar perto, né? Que diz que quando a gente viver essa fase da história da humanidade é porque o Senhor Jesus está perto de voltar. Então é muito ruim, né, que os israelenses lá estão sofrendo, né? A gente não deseja isso de jeito nenhum para eles, né? Mas a gente sabe que tem uma notícia boa. Então é que nem aquela jornalista fala, é ruim, mas é bom, né? Não é assim que ela fala? É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Quer dizer, tem uma coisa boa nessa coisa ruim, né? Então, em Efésios 4:9, recordando aquele verso, nós lemos agora há pouquinho, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Então, aqui afirmando que ele subiu. C, a concepção luterana da ascensão. Como os luteranos veem a ascensão, né? Então, os luteranos consideram não como uma transição local, mas como uma mudança de condição, pela qual a natureza humana de Cristo entrou em pleno gozo e no pleno exercício das perfeições divinas,
comunicadas na encarnação, e assim passou a ser permanentemente onipresente. Certo? É a definição dos luteranos para a ascensão. Então, a significação doutrinária da ascensão. Primeiro, é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo tinha que ser apresentado no santuário celestial. Então, não adiantava o Senhor Jesus ir lá no templo, lá em Jerusalém, e pegar e apresentar o sacrifício dele. Ele ia falar, agora eu sou um sumo sacerdote aqui, chegava lá em Jerusalém, né, quando ele morreu o templo ainda estava em pé, né, os romanos ainda não tinham destruído. Ele chegava lá dentro e falava, vou oferecer um sacrifício que sou eu mesmo, né? Então ele não era lá que ele tinha, não era o local certo. Porque esse santuário terreno, o templo lá em Jerusalém, é só uma cópia do verdadeiro templo que está lá no céu. Então o Senhor Jesus, ele tinha que ir no templo original, no templo, né, aquele que realmente é o motivo, né, de tudo. O motivo, inclusive, que o templo terreno foi construído, sabe? O primeiro templo, o segundo, e logo, logo, nós acreditamos que nós vamos conhecer o terceiro templo, né? Que vai ser construído o terceiro templo. Nós estamos na boca de ser construído o terceiro templo. Então, mas o Senhor Jesus tinha que apresentar esse sacrifício dele lá, no tabernáculo, no templo espiritual, o templo que está lá no céu. Então, 2, todos os crentes também ascenderão aos céus onde Cristo está. Nós cremos, não cremos? Que nós ascenderemos ao céu onde Cristo está. E o lugar de Cristo é junto ao Pai. 3, o estar assentado à destra de Deus. Provas bíblicas quanto a estar assentado à destra de Deus. Cristo predisse, o nosso Senhor Jesus Cristo predisse perante o sumo sacerdote que se assentaria à direita do Todo-Poderoso. Está em Mateus 26, 64. A gente sabe que essa expressão, à direita de Deus, ela é antropomórfica. É como se a gente visse Deus Pai como se fosse um homem. E Deus Pai é um homem? Ele não é um espírito? Somente espírito? E espírito tem lado direito e esquerdo? Então, como é que ele pode estar do lado direito? Mas o que Deus quer dizer, através dessa doutrina, desse ensino, que ele está numa posição tão importante, quanto aqui na terra teria um rei que colocaria alguém sentado do seu lado direito. Uma posição de honra, uma posição de louvor. Então, aquele que se senta ao lado direito do rei é o seu principal conselheiro, é o seu primeiro-ministro, é aquele que o rei mais confia, sabe? Aquele que, né, por exemplo, aqui na terra, quando o faraó do Egito colocou José naquela posição, ele colocou José no seu lado direito. Olha, depois de mim, aqui no Egito, quem fala é você, quem manda é você, né, José? Entendeu? José ficou no lado direito do faraó. Esse é um exemplo terreno, para a gente entender o que significa lado direito no céu, certo? Claro que Deus é Espírito, então isso é só para o nosso entendimento, né? Que a gente fala isso. Então, a expressão direita de Deus é antropomórfica e não espiritual, né? A obra de Cristo realizado assentado à destra de Deus. O que Cristo está fazendo sentado do lado direito de Deus? Ele está parado? Ele está quieto? O que ele está fazendo lá? Entendeu? Então, Cristo não é um recebedor passivo do domínio e do poder, majestade e glória divinos, mas está ativamente enganjado na condição da sua obra mediatória. Ele está lá o tempo todo olhando para nós, cuidando de nós. Cada um de nós. Ele está de olho em cada um de nós, cuidando. Fala. Claro, eles queriam saber quem que ia sentar do lado direito de Cristo, né? Isso. E quem que vai estar do lado direito de Cristo? Aquele que o Pai determinar, entendeu? Mas na verdade, como nós somos um em Cristo, nós vamos estar todos dentro dele. A gente não vai estar nem do lado direito nem do lado esquerdo de Cristo, a gente vai estar nele, cada um de nós, porque nós somos o corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, então nós vamos estar nele. E se ele está do lado direito de Deus Pai, nós vamos estar aonde?
No lado direito de Deus Pai, porque é onde que Ele está. Ele é o nosso cabeça. É ali que a igreja vai estar. Cada um de nós, né? Vai ser uma partezinha. O propósito de sua volta, julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo. Por que que Cristo vai voltar? Né? Ele vai voltar para julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo. Então, é essa volta que nós estamos agora na expectativa, esperando, né? Querendo, orando para que aconteça logo, né? Então, objeções à doutrina da volta de Cristo. Tem gente que acha que Cristo não vai voltar? Tem. É a teologia liberal. Isso. É a teologia liberal. Como esperado, a teologia liberal não aceita essa doutrina de modo análogo, que não aceita a doutrina da ressurreição. Eles nem acreditam que Cristo foi ressurreto e muito menos que Ele vai voltar. Então, para os liberais, tudo isso é bobagem, sabe? Eu estou colocando esse contraponto para vocês entenderem que mesmo dentro da igreja, tem pessoas que têm umas teologias bem estranhas, né? Sabe? Como esse pessoal, os liberais, assim. Bom, concluindo então, essa doutrina, né, esse estudo, essa doutrina dos estados de Cristo, então, nós vamos passar por uma outra doutrina. Os ofícios de Cristo. Cristo Jesus era uma pessoa que tinha profissões? Tinha ofícios? Tinha. Que ofícios você lembra de Cristo? O que Ele fez? A primeira coisa que as pessoas lembram, Jesus era carpinteiro. E será que Ele nasceu para ser carpinteiro? Deus colocou Ele nesse mundo só para ser carpinteiro? Olha, cadê a cama que Jesus fez? Cadê o guarda-roupa que Jesus fez? Lá em Nazaré a gente acha de tudo, né? Entendeu? Você vai procurar, tem um pedacinho da cruz, tem lá, vamos dizer assim, a cômoda que Jesus fez, né? O criado mudo, né? É. Fez. É. Não, eu não estou desprezando os carpinteiros. Eu acho que ser carpinteiro, marceneiro, né? É uma profissão muito digna, né? Muito abençoada, sabe? Mas convenhamos, né? Não era o mais importante, né? Outra profissão de Jesus. Sacerdote, advogado, o que mais? Qual outra profissão? Sacerdote, né? Intercessor sacerdote. O que mais? Mestre. Pescador, também, claro. Não era a profissão principal, mas ele ajudou, bem que ele ajudou o Pedro a pescar, né? E pescava melhor que o Pedro, né? O Pedro, que era o pescador profissional, quando Jesus chegava perto, então, a habilidade do Pedro então multiplicava por 1000, né? Entendeu? O que mais que vocês lembram? Médico, né? Ele curava as pessoas. Médico, né? O médico dos médicos. Tá certo. O que mais? Protegia. Ah, provedor, alimentava, multiplicou os pães, né? Essas coisas. Médico, isso foi. Ela falou já. Não, mas médico, era o médico dos médicos. Quando alguém chega comigo e fala assim, o meu exemplo é Cristo, ele era o médico dos médicos, eu sou discípulo dele, né? Isso, o que mais? Vão lembrando. Cabeça da igreja. O que mais? Pastor, então? Pastor. Ele não falou assim, eu sou o bom pastor. Não é assim? Ele mesmo falou, pastor. O que mais? Mestre. Isso. E agora, sem dúvida nenhuma, essa questão do mestre é a profissão que ele é mais lembrado, né? É até conhecido como Rabi. Rabi, traduzindo, né, do aramaico, né, que eu creio que Rabi é uma palavra aramaica, né? Traduzido significa mestre, né? Mestre, aquele que ensina, sabe? Mas, vamos estudar aqui. Teve três funções que ele fez, que foram as principais, sabe? A primeira delas foi profeta, certo? A segunda foi sacerdote. E a terceira, rei.
Ele diz que é profeta até hoje, com certeza é sacerdote até hoje, e ele é rei até hoje, e sempre vai ser. Certo? Então essas três, vamos dizer assim, funções, esses três ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo, eles se sobrepõem a todos os outros. É claro que ele teve todas as outras coisas que nós conversamos. Sem dúvida ele foi tudo isso, né? Mas esse daqui se sobrepõe. O primeiro que a gente vai estudar, como vocês já perceberam, vai ser o ofício profético, né? Mas vamos falar dos ofícios em geral, antes de pegar e se concentrar no ofício profético, né? Então, a ideia dos ofícios de Cristo. É comum falar de três ofícios com relação à obra de Cristo, a saber, os ofícios profético, sacerdotal e real. Embora alguns dos chamados pais da igreja já falassem dos diferentes ofícios de Cristo, foi a partir de Calvino. Calvino foi o primeiro a reconhecer esses três. Quem primeiro estudou de uma maneira profunda esses três ofícios de Cristo foi esse teólogo famoso, o Calvino, sabe? Então, a volta física de Cristo. A volta como um estágio da exaltação, que nós estamos estudando agora. Daí vamos lembrar que parousia é o termo que é usado para designar uma futura vinda de Cristo, mas designa uma vinda precedendo uma presença. E epifania indica a gloriosa manifestação do Senhor. Eu coloquei essas partes aqui porque vai ser importante para o nosso estudo depois, tá? Epifania. Cristo se manifesta hoje, como ele se manifestou para o Paulo, lá no começo, no começo da igreja. Ele se manifesta hoje ainda? Visível? Sim. Eu me lembro um testemunho que eu tive aqui, que foi muito impactante, foi aquele pastor José Rodrigues. Diz que ele passou por esse processo de epifania. Diz que ele estava, pelo que eu entendi, ele estava no quarto dele, estava orando, né? E daí Jesus se manifestou pessoalmente para ele. Ele foi visitar o nosso pastor, né? O José Rodrigues, no seu quarto, sabe? Diz que ele, imagina, já pensou Jesus se aparecer visivelmente para alguém de nós? Deve ser, né? Uma coisa fantástica, né? Entendeu? E então daí ele contou todo, testemunhou essa experiência dele. Então Jesus ainda se manifesta visivelmente para algumas pessoas hoje em dia, sabe? Segundo os seus propósitos, claro, né? Mas ele se manifestando pessoalmente com pessoa assim, não é uma epifania. É uma epifania. É para dizer que epifanias acontecem hoje em dia ainda. Sempre aconteceram e continuam acontecendo, sabe? Mas vai ter um momento que vai ter essa tal de parousia, que vai ser exatamente o dia que ele vai descer nas nuvens, vai descer pelas nuvens, né? Vai arrebatar a igreja e vai descer as nuvens para tomar conta dessa terra, definitivamente. Então a gente está esperando essa parousia, mas a epifania está acontecendo. De vez em quando, para um ou para outro, segundo os propósitos de Deus, né? Então Jesus Cristo se manifesta ainda. A importância da distinção. Agora vamos voltar para o profeta, né? Como profeta, ele representa Deus perante os homens. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. E como rei, ele exerce o domínio original do homem. Então, esse daqui é um resumo do que significa cada um desses ofícios, desses ministérios do Senhor Jesus. Então, o profeta é um representante de Deus para os homens. Quando Deus quer falar conosco, ele fala o quê? Ele manda quem falar? O profeta. Ele passa a mensagem para o profeta e o profeta vem e nos traz a mensagem. Certo? Quando nós temos que falar com ele, a gente usa a função do sacerdote. Certo? Então, o sacerdote é aquele que está autorizado a falar com Deus. Hoje em dia, claro que nós temos o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E os outros sacerdotes, cadê? Nós somos um reino de reis e sacerdotes. Então, cada um de nós é um sacerdote. Cada um daqueles que foram convertidos, nós fomos elevados à condição de sacerdote. Por isso que nós podemos falar com ele. Nós fomos, né? Deus nos autorizou a conversar com ele. Já pensou que antigamente a gente tinha que ir lá no templo, né? Nos templos dos judeus, essas coisas, né?
os israelenses, né, os antigos, a gente tinha que ir lá no templo, conversar com o sacerdote, levar um sacrifício, né, para ele pegar e falar por Deus em nosso lugar. Hoje, cada um de nós consegue falar diretamente com Deus, Ele nos autorizou. O véu está rasgado. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos falar com Deus. Todos nós somos sacerdotes hoje, segundo a vontade de Deus. E por fim, como o rei exerce o domínio original. Todo mundo entende bem o que é rei, né? Rei é aquele que manda em todo mundo, ele é o suprassumo. Ninguém pode desobedecer o rei. O Brasil tem rei? Tem. Hoje em dia tem, né? Usurpou o poder tal, mas tem um rei. Hoje em dia a gente voltou para a monarquia, né? Então vamos lá. Voltando de novo para o ofício profético especificamente, né? A ideia escriturística de profeta. Ah, sim, com relação a profeta, vamos lembrar uma coisa. Oi, fala. Embaixador também é outra profissão, né? Que nós somos, né? Sacerdotes e embaixadores. Verdade, muito bem lembrado, meu irmão. Então, o profeta, a gente como tem aquelas doutrinas que não aceitam que o Senhor Jesus é tudo o que Ele é, que é Deus e tal, né? Então tem muita gente que considera Ele somente como um profeta. Então nós cristãos até temos um preconceito, não, Jesus não é só um profeta. Mas a gente não pode esquecer que Ele é o profeta. Ele é o principal dos profetas, né? Entendeu? Antes dele e depois dele não existia um profeta tão poderoso quanto o próprio Senhor Jesus, sabe? Então ele é o suprassumo, sabe? Então o termo profeta, né? Ele é empregado já na Escritura, desde o Antigo Testamento e depois no Novo. No Antigo Testamento eles usavam esse termo, essa palavra, Nabi, Ro, e Shosen, né? No Antigo Testamento. E no Novo Testamento já veio profetas, que já vem do grego mesmo, essas coisas, sabe? Entendeu? Então, os dois elementos reunidos na ideia. A função profética, então, ela pressupõe a presença de dois elementos, um ativo e um passivo, um receptivo e outro produtivo. O profeta recebe revelações em sonhos, visões ou comunicações verbais e as transmite ao povo, quer oralmente, quer visivelmente, nas ações proféticas. Então, o profeta é o seguinte, ele tem a parte, né? Primeiro, de uma maneira passiva, Deus resolve falar alguma coisa para o profeta. Vai lá e fala. Então, Deus se comunica para o profeta. Então, ele pode falar através de sonhos, através de revelações, como acontecia com Moisés, assim, face a face, né? Então, Deus fala para o profeta aquilo que o profeta deve falar para o povo. Certo? Então, o profeta, nessa hora, está recebendo. Ele está numa posição, assim, passiva. Mas depois o profeta tem a obrigação de transmitir para o povo, aquilo que Deus falou para ele. Então, daí a parte ativa, né, do ministério profético. Então, o profeta ele tem que se comunicar. Então, ele pode falar oralmente, explicar com palavras. Quando ele vê que o povo é muito ruim de entender, ele faz um teatrinho, sabe? Eles usam alguma, como é que chama? Dinâmica, né? Alguma dinâmica para o povo ver se o povo entende, sabe? E se não se contenta ainda, faz como os profetas fizeram, escrevem, né? Escrevem livros, tal, para não ser esquecido, como nós temos os livros, né? Proféticos, né? Que estão na Bíblia, muito importantes, profeta Isaías, por exemplo, né? Mas todos os profetas, sabe? Entendeu? Assim que o ministério do profeta é exercido. Primeiro, a parte passiva, a parte da recepção de Deus da mensagem, e segundo, a parte ativa, a parte da transmissão para nós da mensagem profética. Apesar do Irani ter uma certa resistência contra os profetas hoje em dia, né? Mas eles estão ativos, eles estão aí, sabe? Deus continua usando. Claro que a palavra de Deus, ela nunca pode ser contrariada. Nenhum profeta verdadeiro, ele vai falar uma linha que seja, um A que seja, uma vírgula que seja, contrário àquilo que está escrito na Bíblia. Certo? Se é um profeta, você pode analisar se ele é falso, se ele é verdadeiro, primeiro já por isso, porque ele tem que concordar com a Bíblia. E segundo, um profeta verdadeiro, a sua palavra não cai, ela se cumpre.
O profeta que é verdadeiro, tudo que ele fala, Deus assina embaixo. Então, nada do que um profeta realmente, um profeta verdadeiro, você já pode pegar e analisar se o indivíduo é profeta ou não é de verdade, justamente pelo cumprimento. O que ele falou se cumpriu ou não se cumpriu? Diz o texto que tudo que João Batista disse era verdade. Era verdade. Profeta abençoado, profeta de Deus. E pode reparar, todos os outros. Tem Samuel, por exemplo, que era famoso por isso, Isaías, né? As coisas que não se cumpriram já estão se cumprindo até hoje. Daniel, né? Olha só, os eventos lá que Deus revelou para Daniel estão acontecendo hoje em dia. A gente está vendo a realização das profecias que Deus revelou para Daniel. Profetas, né? E Jesus, claro, é o ápice, né? O ápice dos profetas. Deus mandou que Ezequiel fizesse comida sobre as feras. Isso é uma dinâmica, né? Para poder ver se o povo entendia melhor a mensagem. Ele tinha que usar uma coisa bem repugnante, né? Imagina cozinhar em fezes humanas, sobre fezes humanas, o combustível fezes humanas. Ou o outro lá, Oséias, tinha que casar com uma prostituta para que o povo entendesse como é que Deus estava se sentindo com o seu povo. É como se eu tivesse casado, a minha noiva é uma prostituta, sabe? Isso. Olha só que coisa, que mensagem horrível, terrível, né? Entendeu? Mandou o profeta Oséias fazer isso para o povo entender como Deus estava se sentindo. Sabe? Qual que era o sentimento de Deus. Números 12, 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. A definição do Moisés de profeta, que ele próprio, claro, com certeza, o Moisés, um profeta muito poderoso. O dever dos profetas: revelar a vontade de Deus ao povo. Isso podia ser feito na forma de instrução, admoestação, exortação, promessas gloriosas ou censuras severas. Eles eram monitores espirituais do povo, os intérpretes da lei, especialmente em seus aspectos morais e espirituais. Como o profeta tinha que ensinar ao povo aquilo que Deus mandava ele falar, ele tinha que ensinar, ele tinha que passar a mensagem. Ele também era um mestre? Também. Fazia parte do ministério profético ser mestre. Então, vocês observem bem uma coisa interessante. Esse ministério do Senhor Jesus, de mestre, que com certeza ele tinha, né? Ele ensinava desde os 12 anos de idade, estava lá ensinando, né? Os escribas, os fariseus e tal, né? Ele era, na verdade, um subproduto. Ele estava embaixo, embaixo do primeiro ministério dele, que era o ministério profético. Embora era o que mais aparecia exteriormente, sabe? Mas ele já estava debaixo da unção do ministério profético que o Senhor Jesus tinha. Tinha e tem, né? Que ele até hoje ele continua sendo. Certo? Então, vamos dar continuidade. Distinções aplicadas à obra profética de Cristo, tanto antes como depois da encarnação. Então, Cristo, ele sempre exerceu a sua função de profeta. Na antiga dispensação, se manifestava como anjo do Senhor, nos ensinos dos profetas. Hoje, nos céus, continua a iluminar e instruir os crentes. Até hoje, Jesus continua exercendo o seu ministério profético. Ele sempre vai exercer, certo? Uma das coisas que eu mais gosto quando eu estou lendo a Bíblia é quando eu vejo uma passagem que Cristo está por trás. E praticamente está em tudo, né? Todas as passagens a gente sempre vê. Jesus aqui, né? Jesus ali. No Antigo Testamento, né, quando a gente está lendo, a gente vê as manifestações. E olha, uma forma que ele se manifestava era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor que apareceu lá para o Abrão, né? Naquele momento e tal. Já era Jesus. Era Jesus na forma do anjo. E ele estava indo lá instruir o Abraão, o que o Abraão devia fazer ou não fazer. Já era Jesus pessoalmente nessa terra, já andando, já instruindo. Ele já estava exercendo naquele momento o seu ministério profético. Ele já estava instruindo o Abraão, por exemplo, o que o Abraão devia fazer. Certo? Cada passo Jesus está se manifestando, né? Tanto imediata como mediatamente. Como anjo do Senhor no Antigo Testamento e como Senhor encarnado,
por meio dos seus ensinos e exemplos, Cristo exerceu a função de profeta imediatamente e exerce hoje em dia imediatamente através das operações do Espírito Santo. Então, hoje, através do Espírito Santo, Cristo continua nos dando as instruções. Cada um de nós não tem o Espírito Santo morando no seu coração? E a gente continua recebendo as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, esse processo continua, não acabou. João 13:15. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. O Senhor Jesus nos afirmando. Tudo que vocês têm que fazer é fazer como eu já fiz. Qual que é o jeito certo de fazer alguma coisa, não importa o que seja? Do jeito que Jesus já fez. A gente só tem que copiar. É fácil. O irmão estava falando que nada se copia, né? Quer dizer, nada se cria, tudo se copia. Então, a gente, mais do que nunca, com relação a Jesus, a gente não pode inovar. A gente tem que copiar. E bem copiadinho, sabe? Entendeu? O que Jesus já fez, a gente tem que copiar. Entendeu? Ele fez, a gente tem que fazer igualzinho. O mais perfeito possível. Copie Jesus que a gente nunca vai errar. Seja uma cópia, não seja envergonhado ou envergonhada, né? De copiar o que Jesus já fez. Ele sempre está certo. Quando você copia Jesus, quando você age como ele agiu, como você faz como ele fez, como faz conforme os exemplos que ele nos deixou, a gente sempre vai acertar. Certo? E o Espírito Santo está no nosso coração para nos lembrar como é que ele já fez, né? Se a gente esquece, ele nos lembra. Provas bíblicas do ofício profético de Cristo. A Escritura atesta de várias maneiras o ofício profético de Cristo. Suas poderosas obras serviam para autenticar a sua mensagem. O povo logo o reconheceu como profeta. Não era assim? As pessoas olhavam para Jesus, primeiro falavam que era mestre, com certeza. Mas depois elas já subiam. Falavam, não, ele não é só mestre. Ele é mais do que um mestre, ele é o profeta. É aquele profeta que o Moisés predisse, sabe? Ele é o profeta. Aquele que está escrito lá no comecinho, né? No Antigo Testamento, aquele que Moisés já disse que um dia viria, é ele, é o próprio. A mulher lá no lado do poço, a mulher samaritana, pecadora, né? Ela reconheceu logo, era ele, era a pessoa, estava ali na frente dela, o profeta. Entendeu? Lucas 13:33. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Quem falou que Jesus era profeta? Jesus. Ele falou que ele era profeta. E ele afirmou, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Eu, como todos os outros profetas, vou morrer lá em Jerusalém. Eu vou cumprir a tradição. Todo profeta vai morrer em Jerusalém e eu, como o profeta dos profetas, o mais importante de todos, não vou deixar de morrer aonde que os profetas morrem. É em Jerusalém, é o local dos profetas morrerem. Serem mortos, na verdade, né? Então, ênfase da teologia liberal, o ofício profético de Cristo. Imagina, os teólogos liberais acreditam que Jesus é um profeta? Em parte, né? Porque eles acham que ele é mestre, entendeu? E como mestre faz parte do ofício profético, então essa parte eles acreditam. Eles acreditam que Jesus foi um mestre muito capacitado, um professor, uma pessoa que tinha uma moral acima da média e tal, né? Entendeu? Então aí até que eles aceitam uma parte, né? Mas eles não aceitam, profeta, inteiramente profeta, eles não aceitam não, entendeu? Ela dá mais ênfase, né, quando a gente falou, no ofício de mestre. Então, essa obra sacrificial, expiatória de Cristo é totalmente ignorada pelos liberais. Bom, eu sei que vocês estão querendo que eu estude também, né, com relação ao ofício sacerdotal de Cristo, a gente já deu umas pitadinhas aqui, né, mas não vai dar hoje. Mas se vocês vierem na próxima aula, que vai ser a quarta aula, né, nossa quarta aula, nós vamos estudar juntos, né, o ofício sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, de pé, vamos orar? Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo isso que o Senhor derramou sobre nós, meu Pai, pela sua presença, pelo Espírito Santo do Senhor. Fome, essa sede de conhecer as coisas do Senhor, de participar da tua intimidade, meu Pai, de conhecer o Senhor melhor. A gente pode até
não ser muito bem sucedido numa coisa, no outra, meu Pai, mas o Senhor sabe a intenção dos nossos corações. E não deixe, meu Pai, não deixe que essa fome, essa sede, essa nossa ansiedade mesmo de conhecer as coisas do Senhor, ela seja decepcionada. Nos dê, meu Pai, uma fagulha do Teu conhecimento, da Tua presença, do Teu poder, que nós possamos avançar nesse estudo de conhecer o Senhor melhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos. Amém? Que tenha um dia abençoado.